Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de GPU dedicada da Intel, porque eu finalmente consegui colocar as mãos na Intel Arc, modelo A770. Esse daqui é o topo de linha com 16 GB de memória dedicada, e nesse vídeo aqui a gente vai fazer um unboxing para conhecer o design dessa placa, as especificações técnicas, e eu também vou instalar ela no meu PC para a gente fazer alguns testes. Então roda a vinheta e vamos nessa! Antes de abrir essa caixa, eu quero comentar um pouquinho aí sobre essa história das placas de vídeo dedicadas da Intel, essa série Arc, e por que elas são muito importantes para o mercado, não só o mercado global, como também o mercado nacional. Isso aqui é muito saudável, a chegada aí da Intel no mercado de GPUs. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que essas placas elas estão um pouco atrasadas, né? A Intel vem prometendo placas de vídeo dedicadas há um tempo. Quem acompanha aqui o Loop Infinito, assiste os Loopcasts, sabe que eu estou sempre comentando quando tem alguma novidade e que eu estava aguardando esse momento. Estou bem empolgado aí com essa novidade da Intel no mercado de GPUs. E assim, nós temos basicamente três linhas de Intel Arc para desktops. E eu digo para desktops porque existe também para notebooks, e isso já estava no mercado aqui no Brasil. Produtos como, por exemplo, o Galaxy Book 2 Pro, esse notebook aqui da Samsung, já traziam gráficos dedicados da Intel. Não só que nós temos um Core i7 de 12ª geração, como também, olha só, Intel Arc A350M Graphics, ou seja, uma placa de vídeo dedicada da Intel. Nós temos basicamente três categorias: Intel Arc 3, Intel Arc 5 e Intel Arc 7, sendo que Intel Arc 5 ainda não foi lançada, a gente tem só a 3 e a 7. Na Arc 3 nós temos a A380, que já está sendo vendida aqui no Brasil. Na Arc 5 nós temos a A580, que ainda não chegou ao mercado. E quando a gente fala de Arc 7, nós temos três modelos, a A750 e as duas A770, modelo com 8 GB. E esse modelo aqui que eu estou trazendo para vocês hoje, que traz 16 GB de memória dedicada. Então tá aí, Arc 3, Arc 5 e Arc 7, o único modelo que já está sendo vendido aqui no Brasil. E já faz um tempo, ó, já tem uns 2 meses. É um modelo A380 fabricado pela ASRock. E para quem está por fora, uma coisa muito importante é que, apesar dessa nomenclatura Arc 3, Arc 5, Arc 7, o modelo mais topo de linha ainda é considerado um modelo mais intermediário, mais de entrada barra intermediário quando a gente compara com a concorrência. Então, não é porque essa daqui é uma Arc 7 A770 que ela vai ter um desempenho próximo de uma RTX 4090, como essa belíssima ROG Strix aqui, que aliás é muito bonita. Velho, a placa de vídeo é maior que a caixa da outra. Olha isso, essas fabricantes estão perdendo o juízo. A RTX 4090 ROG Strix é maior do que a caixa da Intel Arc A770. E em breve eu vou mostrá-la num vídeo para vocês. Então assim, o desempenho, se a gente for comparar, né, com GPUs da NVIDIA, a Intel Arc A770 é um nível de uma 3060 Ti, às vezes uma 3070, mas depende do jogo que você está rodando, porque assim, a Intel ainda precisa trabalhar muito nos drivers. Esse foi o grande problema desse lançamento, drivers que não estão muito bem otimizados, e aí o desempenho é muito volátil, ele varia muito de acordo com o jogo que você está rodando, com a resolução e etc, né? Então, a entrada da Intel nesse mercado, é de se esperar que a gente tenha essa dificuldade inicial, mas é algo que precisa melhorar bastante. Então tá rolando isso também. Vou descobrir nos meus testes daqui a pouco. Mas ainda assim, desde que eu ouvi falar desse lançamento, eu quis comprar uma. Essa daqui eu comprei. Ela veio lá do Reino Unido, que é onde eu encontrei para comprar essa placa. Aliás, um agradecimento aí ao meu amigo Gustavo, que mandou essa placa aqui para mim. Então eu trouxe ela de fora, paguei os impostos certinho para poder trazer aqui esse conteúdo com exclusividade para vocês. E eu comprei essa placa porque é muito importante nós termos mais concorrência nesse mercado de GPUs, para que os preços não fiquem um absurdo da noite para o dia, porque uma marca só consegue controlar, monopolizar tudo. Então, a gente até teve nessa semana também, olha aí, lançamentos da AMD, tem novas placas da AMD chegando e a gente também vai testar elas aqui no mercado. Então, a chegada da Intel
é uma coisa boa para o mercado, é uma coisa boa para você, mesmo se você não vai comprar essa placa. Porque a Intel sendo mais agressiva com o preço, que é o que está acontecendo com esse modelo aqui, ela está chegando com o desempenho de uma 3060 Ti, porém custando menos, custando $50 a menos lá nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é bom porque força, é concorrência, né? Concorrência força todo mundo a ser competitivo e entregar melhores ofertas para você que está de olho numa placa de vídeo. Por isso que é muito legal a entrada da Intel nesse mercado de GPUs. Falei muito, mas é importante dar esse recado sobre essas placas. E agora vamos ao unboxing. Talvez você tenha pulado, né? Tudo que eu falei, você foi no capítulo aqui de unboxing, mas escuta que é legal. Então vamos lá, essa é uma caixa muito simples, como vocês estão vendo, não tem quase nada, um azulzão vazio aqui atrás. Tem uma etiquetinha aqui embaixo com algumas recomendações de especificações técnicas do seu PC para usar essa placa. GPU de pelo menos 600 watts com um conector de 8 pinos e um conector de 6 pinos PCI Express, 8 GB de memória RAM no mínimo, eles recomendam 16 GB, processador Intel Core de 10ª geração com uma placa-mãe compatível com o recurso Resizable Bar, o famoso Rebar, que eu vou explicar aqui no vídeo também, que é muito importante para você ter um desempenho legal com essa placa de vídeo, ou também, olha só, AMD a série 5000 ou algumas CPUs da série 3000 com suporte ao SAM, o Smart Access Memory. E por fim o Windows 11 ou Windows 10, então tem algumas recomendações. Disso daqui, tudo é meio óbvio, mas essa história do Resizable Bar é importante, eu vou entrar em detalhes depois aqui durante o meu teste. Então vamos finalmente abrir essa caixa, deixa eu tirar aqui esse lacre aqui, esse selinho da Intel, e vamos para mais um unboxing de GPU aqui no Loop Infinito. Ó, nem vi ainda, mas já subiu um cheirão de EVA aqui, ó, uma nostalgia de infância maravilhosa. E ó que apresentação minimalista, bonita, eu gostei. Tem um encarte aqui, ó, Let's Play, tá escrito aqui. Deixa eu puxar ele aqui. Ó, temos informações aqui e também ó, um panfletinho aqui, Intel Arc Graphics Card. Legal. E o mais importante, a placa, que tem uma apresentação super minimalista. Eu gostei, uma apresentação clean, ó. Você abre a caixa, logo de cara já tá a placona aí num molde e ela tem esse acabamento que parece silicone aqui embaixo, né? É um plástico fosco nesse acabamento aqui de baixo, meio curvadinho, né? Tem umas ondas aí, umas curvas. E vamos tirar a placa aqui pra gente conhecer ela. Olha só, a placa não é muito pesada, não é muito grande. E ela tem vários detalhes legais no acabamento, né? Então tem aqui escrito Intel Arc, que é retroiluminado. Tem uma faixa de LED que ilumina a placa, contornando ela toda. Dá até a volta aqui, né? Vem até aqui o outro lado. E aqui em cima lá, Intel Arc A770 Limited Edition. Então é uma placa bem especial aí nesse lançamento da Intel. Aqui nós temos as conectividades, né? Aqui atrás, o plate é preto, um detalhe interessante. E nós temos o que aqui? Eu acho que são 3 DisplayPorts e uma HDMI. Isso aí, ó. 3 DisplayPorts e uma HDMI. E olha só, uma curiosidade, tem um detalhe nessas placas da Intel que é superior às placas da série 40 da NVIDIA, que é a conectividade DisplayPort 2.0. As placas da NVIDIA série 40 é DisplayPort 1.4. Que era um probleminha na 4090, né, que fazia 4K a mais de 120 FPS em alguns jogos, mas o cabo não passava, né? Então, sei lá. Os fãs também têm uma retroiluminação, tem um LED aqui, daqui a pouco vocês vão ver essa plaquinha ligada. E é isso, né? Uma placa simples, uma placa bonita. Gosto muito desse design das próprias fabricantes, né? O Founders Edition da NVIDIA, os designs de referência da AMD também são os mais legais. Eu sei que não importa, o que importa é do que ela é capaz. Mas eu gosto de uma placa mais bonita na minha montagem. Não sei se vocês são assim também? Comenta aí. E por fim a gente tem uma caixinha aqui embaixo. O que será que nós temos aqui? Um adaptador para pegar fogo? Ah, não. Nós temos aqui um cabo USB para a placa-mãe, né? USB 2.0, com a outra ponta que dá a comunicação, provavelmente para sincronizar a iluminação RGB. Nós temos aqui, ó, do lado dos conectores de 8 pinos e 6 pinos para a fonte, um outro conectorzinho aqui que tinha uma proteçãozinha de silicone que você pode conectar esse cabo, provavelmente para gerenciar algumas configurações aí da placa, como a iluminação RGB, e a gente vai testar isso também. Aqui no manualzinho a gente tem algumas instruções de segurança e garantia dessa placa, e nesse Let's Play aqui, ó, tem um agradecimento, ó, Thank you for choosing Intel Arc Graphics, com aquele selinho para você colar no seu PC, né, no gabinete.
Então, muito legal, muito bacana poder fazer parte dessa história e, assim, eu sou um dos que quer que esse negócio pegue. Eu sei que agora não vai ser a melhor experiência Intel Arc, a gente sabe disso, mas é um caminho que eu, pelo menos, quero incentivar para a gente ter mais concorrência no mercado. Então é isso aí. Agora vamos montar essa placa. Caixa bonita, hein? Olha esse detalhe aqui do acabamento, velho. Eu gostei muito. Essa caixa eu não vou jogar fora. Como se eu jogasse fora alguma caixa aqui, né? Então vamos ao meu PCzinho para a gente fazer essa montagem. E olha só, meu PC, para quem não conhece, é um gabinete da Lianli, um TU-150, que eu montei aqui no canal já faz uns 3 anos. Tem o vídeo aqui no canal de toda essa montagem, se você tem curiosidade por um PC mais compacto, com essa alça maravilhosa que facilita o transporte. E mais recentemente, né, o último upgrade que eu fiz nele, incluiu aí um Ryzen 9 5900X com uma GeForce RTX 3070 Ti. Já faz um bom tempo que eu estou nessa configuração, que é mais do que o suficiente para mim em casa, e eu escolhi o meu PC para fazer esse teste porque eu vou tirar a 3070 Ti, que não está muito longe do desempenho da Intel Arc A770, e vou usar aí por alguns dias em casa para ver como é que é o desempenho tanto nas tarefas básicas do dia a dia, como em jogos e também na hora de trabalhar, né, com a GPU, por exemplo, um render com aceleração gráfica. Vamos ver como é que está essa situação. Então vamos fazer essa instalação aqui e aí vamos aos testes. Sai a 3070 Ti. Sai um cabinho maravilhoso aqui também, que eu tinha que converte duas conexões de 8 pinos direto na fonte para uma conexão para essas GPUs Founders Edition, né, que eu estava usando aqui esse cabo custom. E agora eu esqueci também, porque o cabo dessa fonte estava em casa, então peraí que eu já volto. Segundo dia. Intel Arc instalada, fiz os meus testes, refiz os meus testes também para poder validar em outro sistema e agora eu vou comentar a minha experiência depois de alguns dias testando a Intel Arc A770, começando pela experiência física, digamos assim, da placa, né? Eu gostei bastante desse design, como vocês já viram aí no começo do vídeo, eu sou suspeito porque eu gosto desse design meio minimalista, porém nós temos aí esse logo Intel Arc retroiluminado e também essa linha aqui nessa faixa de LEDs que é bem bacana. No vídeo que vocês estão vendo, às vezes parece tudo meio branco demais porque o LED ele é bem forte. Dá para controlar por meio do software da Intel, mas eu não cheguei a plugar aquele cabinho aqui porque não me sobraram portas USB nessa placa-mãe Mini ITX para testar. E também que eu gostei bastante desse design padrão, né? Então a cor aqui é azul com um tracinho roxo passando e isso também é repetido aqui em cima nessa outra faixa de LEDs que nós temos aqui. Então o design eu achei bem legal dessa placa, só que ela sobra um pouquinho para cima, pelo que eu percebi. Então eu já dei uma raladinha nela, olha aí. E ela raspou ali no cantinho da placa-mãe na hora que eu fui colocar e tirar. Isso é claro, né? Porque também Mini TX é bem apertada, é mais próximo os componentes. Isso não aconteceu com nenhuma outra GPU que eu coloquei nesse setup, mas ela é um pouquinho mais gordinha, um detalhe, né? Com relação a isso. E aí, para a organização dos cabos aqui, ó, de 8 pinos e 6 pinos, eu usei um daqueles adaptadores, na verdade 2 adaptadores em U, para você fazer essa passagem, né, dos cabos PCI Express e deixar tudo mais organizado sem ficar na frente da placa o cabo passando e tudo mais. Por isso que eu achei que ficou bem bacana nesse setup. Então, essa é a experiência de montagem e instalação da GPU, gostei do tamanho e também o último detalhe aqui é que se você montar na vertical, você também tem aí a retroiluminação dos dois fãs, né, dessa placa, que dá uma estética bem bonita, ó, olhando de baixo aqui, tá bem legal mesmo. Então, em termos de design dessa placa, a Intel mandou muito bem. E é aquela coisa, né, quando a própria fabricante faz a placa de vídeo, é o caso da Founders Edition, é o caso dos designs de referência da AMD, acaba saindo algo que eu costumo gostar bastante. Agora, vamos falar da experiência e, assim, a experiência começa comigo chegando em casa. Eu cheguei em casa depois daquele vídeo com o PC, né, a maletinha aqui que é maravilhosa para o transporte. Liguei tudo, deu sinal de vídeo, aí eu baixei os drivers e fiz a instalação dos drivers. Aí começou a dor de cabeça. Dor de cabeça à parte porque eu fui meio energúmeno, mas o sinal de vídeo sumiu. Então, quando o driver estava instalado, eu não tinha sinal de vídeo. Aí eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Eu tive que acessar pelo Ndesk para tentar entender o que estava acontecendo, porque não aparecia sinal no meu monitor. Na BIOS, beleza, subiu o Windows com o driver, perdi o sinal de vídeo. Aí eu lembrei daquelas letras miúdas da caixa. A caixa tá aqui do lado, ó.
Lembra das letrinhas miúdas aqui, ó? No caso do processador AMD série 5000, tem que ser compatível com o Smart Access Memory e também o Resizable Bar, certo? Certo. E aí eu fui ver na placa-mãe se a gente tinha essa opção. Eu não tinha essa opção. Por quê? Porque a minha BIOS estava desatualizada. Eu continuo cometendo esse erro. Toda vez é a BIOS que eu não atualizo. Tá? Tinha 2 anos de BIOS desatualizada já nessa máquina. Falei, meu Deus, Will, para de ser burro. Aí eu atualizei a BIOS e agora sim, ó, versão de 2022. E aí sim, quando eu vim aqui, ó, na configuração de PC e Subsystem, a gente teve essas duas opções, que é o Above 4G Decoding, que está ativado, e o Resizable Bar Support, que está no alto. Esse Resizable Bar, que também é conhecido como ReBAR, é uma tecnologia do PCI Express, do protocolo PCI Express, que basicamente libera o acesso de toda a memória da placa de vídeo para a CPU de uma vez, porque normalmente isso é feito em blocos menores de 256 MB. Então, quando o ReBAR está ativado, melhora essa comunicação entre a CPU e a memória aí da GPU, permitindo um aumento de desempenho em alguns casos. Não é sempre que aumenta, mas em alguns jogos você pode ter até 10% a mais de desempenho. Às vezes passa um pouquinho disso, mas enfim, se der para ativar, ativa, porque você só vai ganhar com isso. Aqui não tem como forçar, inclusive, a ativação, é automático. Se a GPU suportar ou o dispositivo PCI Express, você tem aí acesso a essa tecnologia. Aproveitando, eu quero só comentar que eu mudei um pouquinho o setup para esse teste. Eu troquei o 5900X por um 5800X 3D e a memória RAM também eu troquei por essa memória branca Kingston Fury DDR4, que está rodando aqui em 3600 MHz no XMP, né, o DOCP aqui da BIOS da ASUS na AMD. Então é isso, 3600 MHz, ó, para DDR4 tá lindo. Agora vamos lá no Windows ver os detalhes dessa placa de vídeo. Então vamos finalmente às especificações técnicas da Intel Arc A770 com 16 GB de memória dedicada. Lembrando que tem uma A770 igual essa com 8 GB também. Então esse é o modelo superior aqui que a gente está testando hoje. Nós temos aí o codinome Full Metal, olha lá, com a microarquitetura XZ-HPG. Aliás, lembra HPG? Homepage grátis. Quem lembra dessa, hein? A litografia aqui nós temos a fabricação no processo de 6 nanômetros da TSMC. Aliás, curioso, né? A GPU da Intel chega com um processo de fabricação mais avançado do que as CPUs da própria Intel, né? Que ainda estão nos 10 nanômetros. Muito louco isso. Desktop, beleza, foi lançado nesse ano. E aqui nós temos as specs. Aí assim, é difícil comparar as especificações de uma Intel Arc com uma RTX 3060, por exemplo, porque a arquitetura é diferente. Então aqui nós temos os Xe-Cores, 32 núcleos aí de processamento gráfico. Aliás, é uma abordagem similar ao que a Apple faz com os chips M, os Apple Silicon, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra e o M2 também, que tem esses números de núcleos entre os diferentes tipos de produto. Tipo, o M1 começa com 8 núcleos de GPU, você pode aumentar dependendo do tipo, se pega o M1 Pro tem mais e por aí vai. Então aqui nós temos 32 Xe-Cores, as outras versões têm menos, fatias de renderização, né, os render slices 8, unidades de Ray Tracing 32, os XMX, né, os mecanismos Intel Matrix Extensions e também os vetoriais aqui, ó, 512 também. O Clock, 2.1 GHz e o TDP, 225 watts. PCI Express 4.0, não tem nem por que ser PCI Express 5.0, né, no desempenho que ela oferece, então faz total sentido. Aqui informações sobre a memória dedicada, 16 GB GDDR6, 256 bits, 560 GB e 17.5 gigabits de velocidade de memória. E outras tecnologias compatíveis também, APIs, etc, né, tudo listado aqui. E uma especificação importante aqui de entrada e saída, o in-out, né. DisplayPort, olha só, 2.0. Isso é legal que a Intel está adotando uma geração mais atual do DisplayPort, enquanto outras marcas como a Nvidia ficaram no DisplayPort 1.4. Então, ó, as RTX 4090, apesar de conseguirem fazer 4K mais de 120 quadros por segundo em alguns jogos, se ativar o DLSS 3, vários jogos, não passa esse sinal, então você não consegue tirar mais do que 4K 120. Então é legal que a Intel está adotando já o DisplayPort 2.0, assim como a AMD, que inclusive a AMD não economizou tapas na Nvidia, né, na apresentação da 7900 XT e XTX. Em breve aqui no canal também, hein? Terá.
E por fim aqui, ó, nos recursos de uma coisa muito importante, temos aí codificação, decodificação AV1, então ela suporta aí o novo codec AV1. Se você trabalha com render de vídeo ou transmissão de vídeo, o AV1 é muito importante, porque esse codec permite que você tenha mais informações com a mesma quantidade de espaço. Então vamos supor que você tem um vídeo que tem aí Full HD de resolução com 6 megabits de taxa de dados. Esse vídeo, se você encodar ele com NVENC, nessa configuração, ou H265 ou H264, e fizer o mesmo com o AV1 vai ter mais qualidade. E você pode ter um vídeo com a mesma qualidade, só que pesando menos com o AV1. Isso é muito legal para quem faz streaming na Twitch, por exemplo, que tem uma limitação da taxa de dados por segundo, você vai entregar mais qualidade com a mesma taxa, aquele limite. Então é um codec bem legal, e é legal ver uma placa dessa categoria de preço, que é mais intermediária, trazendo já esse codec aí. Então tá aí, essas são as configurações aqui, as especificações técnicas. Aqui está aberto o HW Info, né, confirmando tudo que eu acabei de comentar. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre os drivers, né, da Intel. Aliás, falando sobre os drivers, deixa eu já abrir aqui o gerenciador só para vocês verem a data do driver, né? Esse driver é de outubro. Nós estamos em novembro na publicação desse vídeo aqui, gravação e publicação, e esse é um driver de outubro, mas ele já é bem melhor do que o que os gringos pegaram para testar quando saiu a placa. Porque aí é driver beta, é aquela coisa que não está finalizada ainda, e aí é meio difícil. Mas aqui eu dei sorte em pegar um driver bem mais estável. Depois que eu resolvi os meus problemas com a BIOS, eu não tive muitas dificuldades, exceto com esse overlay aqui, ó, que é muito legal essa central de drivers, mas no meu PC parou de funcionar. Tanto é que eu tive que tirar o meu SSD e colocar outro aqui antes da gravação do vídeo, reinstalar o Windows para poder fazer essa gravação aqui para vocês. Eu clicava aqui e não ia, mas agora está funcionando, não sei o que tinha acontecido, mas enfim. E isso aqui você pode ativar em qualquer local do sistema, e em cima dos jogos também, ó, é Alt-O que ativa, e Alt-I ativa um overlay de informações de desempenho, que a Intel chama, ó, de telemetria, ó. Deixa eu puxar aqui, ao contrário. Olha lá, então a gente tem várias informações aqui sobre a GPU e algumas informações sobre CPU e memória aqui em cima também. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui em ação, mas é bem completinho. Então aqui, ó, nós temos configurações, incluindo aí opções para você atualizar automaticamente os drivers, né? Dá para verificar aqui se tem atualizações, ó, tá tudo atualizado. Apesar de que existe uma versão beta disponível agora, superior a essa, mas eu não usei porque é beta, então não vai representar muito bem a minha experiência. Essa daqui, ó, é a mais atual. Então, tudo certo? Aqui em jogos, vai listar os jogos que eu tenho e os que eu usei recentemente. Aqui só tem o Tomb Raider porque eu preparei aqui para mostrar um benchmark nessa gravação, mas eu testei com 5 jogos essa placa e aí vai aparecendo tudo por aqui. Desempenho são essas configurações aí que eu acabei de mostrar nesse overlay. Aliás, bem completo em termos de monitoramento de desempenho. Tem várias informações bem legais aqui para a gente avaliar. E nós temos também aqui, ó, Studio. Assim como o NVIDIA Broadcast, né? A gente também tem essas funcionalidades integradas aqui para você fazer uma transmissão de vídeo de um gameplay na hora, capturar uma tela, então se quer fazer uma gravação você pode fazer por aqui também, gravação de destaques dos seus jogos, enquanto você estiver jogando ele vai gravando automaticamente o que ele entende como um destaque, e aqui umas configurações bem legais para melhorar a qualidade da sua câmera, por isso que tem uma webcam montada aqui na gambiarra, uma StreamCam da Logitech, para eu mostrar para vocês aqui. Eu vou habilitar aqui agora isso aqui, tá aí a StreamCam da Logitech, não previa o que assim, não tá 30 quadros por segundo nem 60, né, ele tá bem truncadinho, né, dando umas travadinhas aí, mas é só a prévia, suponho eu. A gente escolhe a resolução aqui, obviamente Full HD, e aí a gente tem alguns efeitos, né, tipo, vou remover aqui o plano de fundo. Aí você tem duas opções de qualidade, ele tá aqui na melhor, e tá fazendo um trabalho legal, né, em remover aí o fundo, ó. Acho que o recorte tá bacana. Às vezes, né, nos pontinhos, nos detalhes, ele peca um pouquinho, mas é normal, né? Aliás, eu de perfil aqui ninguém merece, né, então... E você também pode colocar aquele desfoque em tempo real na câmera. Aí fica bem legal ali, ó, o fundinho desfocado. Você pode avançar um pouquinho aqui, ó, mas aí fica um borrão, né? Não fica legal. Eu gosto de deixar isso aqui bem fraquinho, simulando um desfoque real, ó lá. E aí você tem um fundinho desfocado aí, mas dentro do que dá para acreditar, né, que tá acontecendo mesmo. Nós temos aqui também a substituição do plano de fundo. E olha só que inconveniente, eu estou numa sala da Intel. E por fim aqui aquela opção de enquadramento automático, né? Olha lá, aí você pode se mexer e a câmera vai te seguindo
de acordo com a sua posição. Agora, inclusive, começou a ventoinha ali, deu tá, o processamento foi lá em cima. Então é isso, essas são algumas opções que a gente tem para melhorar a sua câmera usando aí direto a GPU. Só que eu não achei uma opção para pegar isso aqui e jogar em outro aplicativo, nessas configurações que estão sendo aplicadas na câmera aqui em tempo real. Eu dei uma procurada aqui, ó, mas eu não achei. Então, eu acho que é mais para essas gravações ou transmissões que você faz direto desse software. Pelo menos eu não encontrei nesse primeiro momento, mas quem sabe depois a gente não descobre ou eles integram nas futuras versões. Eu acho que está bem legal esse aplicativo aqui, né, esse overlay. E lembrando que isso daqui vem instalado junto com o driver. A hora que você instala o driver, ele já instala esse software que você pode acessar em qualquer local aí do Windows, inclusive dentro dos jogos. Por falar em jogos, finalmente vamos aí rodar um jogo. Shadow of the Tomb Raider, um clássico para benchmarks. Vamos colocar aqui as configurações, ó, no máximo, só com o Ray Tracing desligado. E com a resolução Full HD, que essa é uma placa para jogar em Full HD. Ela aguenta 1440p e até faz um 4K 30. Vou comentar sobre isso depois. E também resultados com Ray Tracing. Mas agora, para a gente avaliar esse benchmark, eu vou rodar ele com essas configurações aqui, né? O preset Highest sem Ray Tracing. Vamos lá, rodar o benchmark. Vou ativar o overlayzinho aqui e vamos ver. E olha só, logo no começo do nosso benchmark dá para ver que é uma placa capaz de ir além de 60 quadros por segundo quando a resolução é Full HD com tudo no máximo. Na verdade ali em alguns momentos bateu 100 FPS ou até mesmo mais de 100 FPS. E olha só, essa telemetria de desempenho Intel, né, esse overlay ali do lado, até que é bem completinho, viu, para algo padrão. E assim, só não substitui um Riva Tuner, um Afterburner, porque não tem FPS ali, média de FPS e tal, mas traz informações legais. E agora, conforme a gente vai avançando no benchmark, depois de alguns minutos com a placa sobre uma carga intensa aí de processamento gráfico, reparem em alguns detalhes como a temperatura e o consumo. Em especial, olha só, a temperatura. Estamos aí com 75 graus nesse benchmark, com assim, temperatura ambiente aqui 23 graus com o case aberto, ou seja, está esquentando bastante esse negócio. Então uma temperatura alta, a potência, uma média em torno de 170 watts, pelo que eu estou vendo agora, nesse momento aí do jogo. E, bom, os outros dados, vocês puderam dar uma olhadinha aí. E aí nós temos os resultados aqui, olha só, o relatório aí com os resultados, 116 quadros por segundo em média, sem Ray Tracing, com tudo no máximo, né? Consistente aí com os testes que eu já tinha realizado, né? Eu tive uma média de 113 quadros por segundo, mas isso foi rodando várias vezes e tirando uma média, né? Então, 1080p, mais de 100 quadros por segundo aí no Shadow of the Tomb Raider, um resultado legal, mas essa informação da temperatura, ela é a mais preocupante na minha opinião, porque olha só, no menu do jogo aqui, 78 graus, conforme o tempo vai passando, isso vai aumentando. Então, o máximo que eu tive de temperatura que eu medi durante os testes foi 89 graus. Então ela esquenta bastante. Eu não sei se chegou a rolar um thermal throttling. Esse número 89 ele parece que é para segurar para não chegar em 90. Mas eu não percebi queda no desempenho durante os testes por conta disso. Mas colocando a mão aqui, ó, vixe, o negócio está soltando um bafo quente muito, mas muito forte. Em comparação com a 3060, que eu rodei aqui também nessa mesma configuração, nesse gabinete, com ele fechado, foi assim que foram realizados os meus testes, a gente teve aí um máximo de 70 graus nessa GPU aqui. Claro que aqui a gente tem um dissipador bem mais parrudo, a GPU é maior e tal, mas talvez esse design compacto que a Intel fez para esse modelo aqui não tenha sido o suficiente. Apesar de que eu sou daquela opinião que pode esquentar muito, mas se não rolar o thermal throttling e foi feito para aquilo, beleza, é quentinho, ok, chegou o inverno, vira um aquecedorzinho, tá de boa. Mas aqui não parece ser o caso, parece que ela tinha que ter um dissipador um pouquinho maior e os fãs, ó, estão acima de 2000 RPM aqui os dois, então talvez precisasse de 3 fãs, enfim. E o consumo máximo que eu vi durante os jogos foi em torno de 190 watts, mas a média foi mais 160, 170, que não está muito diferente de uma 3060, né? Então, nesse ponto, elas estão bem próximas. E eu sei que muitos de vocês vão falar, Will, você está testando a GPU num Mini TX. A CPU se acertou, 5800X3E, mas Mini TX, esse gabinetinho e tal. Mas lembre-se de que eu coloquei os dados das duas no mesmo gabinete. 89 graus, 70 graus, quase 20 graus a mais na mesma condição, tá? Isso é importante, metodologia é importante. Mas
Eu sabia que vocês iam falar isso, então eu testei também nesse bench aí que está com o 13.900K, que a gente já mostrou aqui no canal, num outro vídeo, né, quando a gente montou o PC aí com o 13900K, e nos resultados foram muito parecidos. Então eu vou mostrar aqui as duas tabelas com os jogos que eu testei. Então primeiro, nessa configuração aqui, a configuração tá aí também, testamos o Shadow of the Tomb Raider Cyberbug 2077, que aliás deu uma dor de cabeça com essas configurações que você aplica, ela não vai... Só o Cyberpunk foi umas 3 horas para conseguir validar os resultados, que loucura. Red Dead Redemption 2, Metro Exodus e o CSGO também, para a gente ter um joguinho competitivo aí na nossa lista. O Tomb Raider, Cyberpunk e o Metro a gente testou com e sem Ray Tracing aí para tirar a diferença. E vamos aos números, comparando também com a 3060, que é essa daqui que está na mesa hoje, o modelo aí da MSI. Quando a gente fala de Full HD, ficou meio equilibrado. A 3060 ela ganhou em alguns jogos, a Intel Arc ganhou em outros jogos, mas no CSGO a 3060 destruiu a Intel Arc. E isso se repetiu nas outras resoluções também, o que me parece um indicativo de que jogos que são CPU bound, que dependem mais da CPU, a 3060 ainda está mais otimizada, né? As placas da NVIDIA estão mais otimizadas, a Intel precisa melhorar ainda esses drivers. Então esses são os resultados que vocês viram aí de Full HD. Agora, quando a gente vai para 1440p, a história começa a mudar um pouco e a gente vê que a Intel Arc começa a ganhar da 3060. Porém, no CSGO, a 3060 continua ganhando disparado, quase 100 quadros por segundo a mais. Tá certo que a gente está falando já de 200 quadros por segundo para cima, né? Mas enfim. E por fim, olha só, os resultados em 4K. E aí a Intel Arc ganhou em quase todos os testes. Só perdeu no Red Dead Redemption 2 e no CSGO, que aí não teve muito o que fazer mesmo. Inclusive os resultados com Ray Tracing, os 9 quadros por segundo do Cyberpunk 2077 contra os 7 quadros por segundo da RTX 3060. 9 FPS é quase jogável. Mas no CSGO realmente não teve jeito, e eu imagino que essa situação se repita em alguns jogos similares, né, dessa categoria competitiva. Então a conclusão é, em 1080p, equivalente, elas por elas. Às vezes é melhor, às vezes é pior. Agora, 1440p começa a melhorar, 4K ela desempenha melhor, provavelmente por causa da memória, né? Essa aqui tem 12 GB, aquela ali tem 16 GB. Na hora de carregar texturas mais pesadas, a mais memória ajuda. Eu até diria que, inclusive, isso é bom para a realidade virtual, mas eu fui fazer um teste com o antigo Oculus Quest 2, agora Meta Quest 2, fui jogar um Half-Life Alyx aqui, mas na hora de fazer o espelhamento sem fio não deu. Ele falou que falta um codec, essa GPU não é compatível, então não consegui fazer esse teste. Não cheguei a testar com cabo, mas talvez funcionasse, eu não tenho cabo adequado para isso aqui hoje. Mas enfim, tá aí alguns resultados, ela não está otimizada para VR sem fio, para algumas pessoas isso é importante, então fica aí esse comentário, mas também a Meta tem que atualizar para o codec AV1, vai ser maravilhoso para usar também para o VR. E quando eu levei essa placa para o setup com o 13.900K, a gente teve resultados bem parecidos, validando aí todos os nossos testes. Na verdade, às vezes um pouquinho mais de quadros por segundo, né? Porque o 13.900K é o 13.900K. Mas, enfim, um desempenho bem parecido. Então vocês viram aí essas tabelas com esses testes, essa é a conclusão. E também testei, né, por falar em codec AV1, alguns renders de vídeo, vamos lá. Testamos um render de vídeo 4K 30 no DaVinci Resolve com duração de 21 minutos e 24 segundos. Usando o H264 na Intel Arc, a gente teve aí um tempo de render de quase 18 minutos. E quando a gente foi para o AV1, quase 14 minutos, ou seja, uma redução considerável. Comparando com o que a gente tem na 3060, o H264 deu 14 minutos, ou seja, os núcleos CUDA fizeram uma diferença e deram uma vantagem para a NVIDIA. E o NVENC também saiu na frente com 12 minutos e 23 segundos. Então, ela não bateu, mas chegou próximo quando a gente fala de AV1. E o diferencial é ter a possibilidade de você fazer o encoding pela GPU com o AV1, que também é bem legal. Então esses foram os resultados aí. Por fim, uma coisa muito importante que é a minha experiência. Lembrando que eu tinha nesse PC uma RTX 3070 Ti. E aí quando eu tirei essa placa aqui e coloquei a Intel Arc, eu cheguei em casa, rodei os mesmos jogos que eu rodava na 3070 Ti e eu percebi sim uma queda no desempenho. Mas não chegou a atrapalhar. Era uma coisa que eu percebia mais quando eu ficava olhando os quadros por segundo, porque os jogos ainda estavam rodando acima de 90 FPS. Lembrando que o meu monitor é 1440p Ultra Wide, mas eu não faço questão de rodar tudo no talo.
Então eu configuro os jogos ali para alcançar os 144 Hz. Então o que essa daqui alcançava, essa daí ficou em 100, às vezes um pouquinho abaixo de 100, mas não abaixo de 90. Estava acima de 90 quadros por segundo, para mim já está ótimo na resolução que eu estava jogando, né? Então eu percebi essa queda de desempenho, mas é uma placa que para mim, se eu tivesse que escolher ela, dar uma promoção legal e tal, daria certo, funcionaria no meu setup. Mas, vamos lá, agora a análise final aqui. Se eu tivesse que indicar para vocês, é complicado, porque por um lado, eu tenho essa parte que eu quero, sinceramente, eu quero que a Intel tenha sucesso nesse mercado, porque é mais competitividade, ajuda a baixar o preço de todas as placas. Competitividade é bom para você. Mesmo que você não goste da Intel Arc, ela é boa para você, porque pode baixar o preço dessas placas aqui da NVIDIA ou as da AMD também. Apesar de que a AMD já está fazendo isso, né? Assassinou brutalmente a 4080 antes do lançamento. Quero mais. Mas tudo depende, na real, dos preços, porque assim, hoje lá nos Estados Unidos, a RTX 3060 dá para você encontrar ela na faixa de $400, 12 GB de memória. Essa daqui com 16 GB, $350. Então lá nos Estados Unidos ela chega mais barata e oferecendo um desempenho similar. Ainda tem problemas com driver, não está 100% otimizada, mas tem um potencial. Se a Intel for lá e melhorar esses drivers, ela pode entregar até mais desempenho. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, ainda mais nas resoluções mais altas. Então, lá nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, a gente tem essa situação. Aqui no Brasil, hoje, uma 3060, ela está custando em torno de R$2.000. Finalmente os preços normalizaram, né? Porque já chegou a custar 5 mil uma 3060 aqui, mais de 5 mil na época da mineração. Mineradores safados. Então essa A770 com 16 GB de memória dedicada tem que chegar aqui no Brasil custando por aí, né? Abaixo, idealmente, se a gente for seguir a lógica da estratégia lá nos Estados Unidos, né? Ela teria que chegar custando abaixo de R$2.000, sei lá, 1.800, 1.900. Mas se ela chegar pelo mesmo preço, já vai ser bem interessante, especialmente se você precisa de uma placa com o codec AV1 nessa faixa de preço, né? Esse é o diferencial. Então é isso, se eu tivesse que resumir, a escolha segura é essa. Na verdade, a escolha segura é Bruno Lagoela, mas é outro canal. A escolha segura é a GeForce 3060, porém, a Intel Arc A770 está chegando bem interessante. Lembrando que é a primeira placa de vídeo, né? Essa série é a primeira geração que a Intel está trazendo para desktops, placas de vídeo aí com foco no mercado gamer e também para quem trabalha com gráficos em casa. E, bom, tudo está bem empolgante para uma segunda geração sem esses problemas de drivers. Se eles resolverem, e o aquecimento também me preocupa, a gente pode ter uma indicação certeira. Aliás, ó, 81 graus aqui, ó, com case aberto agora. Ó lá, tá em 81. Nossa, o bafão tá quente aqui, hein? Tá frio hoje, eu vou dormir com o PC do lado ali no menu do Tomb Raider. Então é isso, essa foi a minha análise da Intel Arc A770. Eu diria que tem bastante coisa para melhorar aí, mas assim, um primeiro passo legal. Vamos acompanhar de perto aí essa história agora, quase 82 graus aqui no menu do jogo. Mas deixa um comentário aí o que você achou da Intel Arc A770 e o que você achou desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o seu like e comenta. Você compraria uma GPU da Intel? O que você acha dessa história? Você vai ficar com a NVIDIA mesmo ou vai pegar uma próxima da AMD? Comenta aí quais são os seus planos. Essa GPU aí vai aparecer numa montagem futura agora. A gente vai fazer um PC 100% Intel, né? A gente já fez o AMD, agora tem placa de vídeo da Intel também, a gente pode fazer. E vamos ver se não sai uma Arc 9 aí para concorrer com as GPUs mais high-end. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!